Fala pessoal, Alexandre Krakowski aqui, CFA Charter Holder, Advisor de M&A da Advisia e professor da Link. Estamos aqui no quadro A Hora do M&A, Deal Mode On. Hoje eu estou aqui dentro de um Tesla com dois alunos da Link. Estou aqui com o Bruno e com o Lucas, sejam bem-vindos. Valeu. E com um convidado super especial, ele que é diretor de M&A, Head da Stefanini, uma empresa global de software e de tecnologia. Ele vai contar um pouquinho da experiência dele. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro. Vamos dar uma volta por São Paulo nesse Tesla? Bora lá. Obrigado, Ale, pelo convite. Vamos lá. Vamos ver se você sabe pilotar essa máquina aqui e fazer um programa ao mesmo tempo. Isso aqui não faz nem barulho. Acabei de ligar o motor, ninguém ouviu nada. Mas o que a gente quer ouvir aqui são as histórias do Bruno. Esse quadro aqui é dedicado para a gente entender exatamente o backstage das transações de M&A. A Stefanini, ela fez mais de 30 M&As nos últimos anos. Não é não, Brunão? É isso mesmo. Então, contar um pouco da minha trajetória e do que a gente está fazendo de bom lá na Stefanini. Realmente a gente tem sido muito ativo nas aquisições no Brasil e fora do Brasil. E foram 38 aquisições desde 2010. Então, eu tô com o número desatualizado. É isso. Conta um pouco pra gente da sua trajetória, né? Por onde você passou, as principais transações que você realizou. Tá bom. Eu comecei minha carreira na Deloitte, em auditoria, como estagiário. E tive passagens pela Natura, empresa nossa de cosméticos. E por duas empresas do setor imobiliário, a Alphaville Urbanismo, onde eu fiquei mais de 10 anos, e Artesano. A Alphaville que era uma investida do Pátria, certo? Exato. Então eu entrei na época ainda da Alfapar, né, dos antigos acionistas. Depois a Gafisa comprou o controle, depois o Pátria comprou o controle. Então fui um sobrevivente de três acionistas diferentes, 3 controladores e por lá, e as áreas que eu passei, né? Eu comecei em auditoria, um pouco de background contábil ali, e depois relações com investidores na Natura e planejamento financeiro também, e desde 2010 na área de novos negócios e M&A, e na Stefanini desde 2020. Bacana, então já são 4 anos, essas 38 aquisições, vocês começaram quando essa? A grande aquisição da história da Stefanini foi em 2010, né? A empresa do Marco Stefanini, ainda privada, né? A empresa, a gente não tem nenhum investidor, nenhum sócio, a empresa foi fundada pelo Marco e pela Graça, sócia dele, esposa, e até hoje ele é o único dono da companhia. E ele começou em 87, teve um crescimento orgânico pela América Latina, então acho que é uma grande paixão assim, dele como empreendedor é a trajetória da Stefanini fora do Brasil também. Então abriu escritórios em Argentina, México, Chile, Estados Unidos, um pequeno escritório na Flórida. Em 2010 ele fez a aquisição da Tech Team, na época uma empresa pública, listada na Bolsa de Nova York. E era uma empresa com 90 milhões de dólares de faturamento. Isso foi em 2010. E dali desencadeou mais uma série de aquisições no Brasil e fora do Brasil. Então, eu participei desde 2020, a gente tem uma média de 4 por ano. Então, foram quase 20. Aí temos algumas legais aí para esse ano ainda. Isso. Boa. Para quem não conhece a Stefanini, explica um pouco o que são, né, os setores de negócio, o que vocês estão olhando. Tá. A Stefanini é o maior player brasileiro de serviços de tecnologia, né? IT Services e todo começou com o outsourcing de TI, então toda a terceirização do departamento de TI das empresas. E ao longo dos anos, principalmente nos últimos anos, a empresa foi, com essas aquisições e o apetite do empreendedor por novos negócios, a empresa é sem dúvida hoje a empresa mais diversificada
os players brasileiros aí de tecnologia. Então a Stefanini tem o seu core business, o negócio principal em serviços de tecnologia, que a gente pode explorar um pouco, né, o que é isso, serviço de tecnologia. Mas tem, por exemplo, a Topaz, é uma das investidas, que é a principal empresa do grupo dessas investidas, as ventures, né, que a gente chama, que é uma empresa de produto, uma empresa de software para bancos e fintechs e novos entrantes no mercado financeiro, né? Então, uma empresa que fatura aí na casa dos seus 700 milhões de reais e vem crescendo muito nos últimos anos. Isso a Topaz. Isso a Topaz. O grupo como um todo fatura 8 bilhões, metade disso fora do Brasil, e essas 38 empresas abaixo do core business Stefanini, você tem uma divisão que a gente faz em 6 unidades de negócio, 6 torres de negócio diferentes. Então, a Topaz é software para mercado financeiro, produtos financeiros, e aí a gente tem marketing digital, tem cibersegurança, dividido por áreas de atuação. Então a gente agrupa, em termos de modelo de gestão, a gente agrupa em 6 unidades de negócio. A Stefanini é uma, e são outras 5 unidades de negócio com essas 38 empresas ali abaixo. Você comentou que, né, na sua carreira você passou aí por algumas trocas de controle, aquisições. Fico imaginando como é que é integrar 38 aquisições e manter alguma cultura dentro da empresa ou manter a estratégia funcionando. Como é que é esse desafio de integrar tantas aquisições? O que né, do seu aprendizado, como é que é o playbook da integração? É verdade, sem virar uma concha de retalhos ali de aquisições com diferentes culturas, feudos e ofertas, né? Então acho que uma das grandes chaves do sucesso que a Stefanini tem hoje, foi realmente ter integrado de fato todas essas aquisições. A gente tem um modelo meio híbrido ali entre o que faz um estratégico e o que faz, por exemplo, um fundo, um private equity, né, desses grandes. Então a gente nem integra completamente a adquirida. Então as grandes empresas de tecnologia, quando compram 100%, integram, o founder ali geralmente vira um gerentão ali, mas no fim ele cumpre um earnout, cai fora e aquilo vira a empresa original e vai matando aos poucos ali o empreendedor, a cultura, para se tornar uma empresa adquirida, uma unidade de negócio às vezes. E a gente também não é aquele sócio private equity mais financeiro, gestão, indicadores, que são super importantes para um determinado tipo de indústria, de empresas. Então a gente tem um modelo híbrido, a gente mantém, dessas 38, a gente manteve a marca de várias delas, o que é meio único assim no setor. Manteve o fundador como sócio de fato, com participação relevante, e a Stefanini aporta muito sua máquina de vendas, seu modelo de gestão, claro, uma parte financeira também, indicadores, controles, custos. Então a gente tem um modelo híbrido e que é muito vencedor. E você mantém o sócio como um empreendedor também, de fato. Exatamente. Ele continua com alguma participação, continua tendo que pegar resultado, mas com todo o ecossistema da Stefanini. Exatamente. Então é um grande atrativo, é um sócio que entende muito do negócio, um sócio que geralmente é técnico, que está à frente da empresa e tem um novo sócio estratégico que não quer matar o que comprou ali, né? Que é a sua marca, a sua história, o seu nome e seu modelo de gestão. Então a gente aporta, a gente ajuda e é um modelo híbrido aí entre os que eu já tinha convivido e de muito sucesso. Bacana. Quando você olha para todas essas aquisições, tem alguma que te marcou? Puxa, a gente fez uma aquisição importante para a Topaz, que foi o Cobis. É uma empresa que ela trouxe vários componentes de dificuldade para o nosso, as clássicas aí de due diligence, de contrato,
porque ela é uma empresa, a sede da companhia era em Delaware, né, nos Estados Unidos. O delivery, quando a gente chama, são onde ficam os devs, né, onde a gente atende a força de trabalho, né. Delivery na Colômbia e no Equador, e os clientes em México, Panamá, Colômbia, Equador, Argentina. Então você imagina, foi uma due diligence. Pelo menos o fuso horário era parecido, né? Não era uma na América e outra na Ásia. Mas foi no meio da pandemia, todo mundo ainda se adaptando ao ambiente totalmente digital. E ela trazia, foi muito interessante essa operação, porque ela trazia todos os componentes de dificuldade de um cross-border, né? Então a gente fez a due diligence trabalhista na Colômbia e no Equador, o SPA, né, o contrato de compra da empresa nos Estados Unidos, acordo de acionistas nos Estados Unidos, testes de receita, de contrato de clientes no México, no Panamá. Então foi uma operação bem desafiadora, e uma companhia que hoje está totalmente integrada lá com a Topaz. Foi uma história de... Foi divulgado o valor da transação? Não foi, a gente divulgou que foi a segunda maior aquisição da história da Stefanini. A primeira foi pública, que foi a Tech Team, que eu falei, em 2010. Foi aquela companhia americana em Michigan, que foi $100 milhões, né? Então a Cobis foi por aí. Pouco abaixo. Bacana. Pô, baita desafio, né? Você falar de vários países e imagina quanto tempo durou esse processo? Processo de 3 meses. Rápido e intenso. Foi rápido e intenso, como eu falei, no meio da pandemia. E estranho, né? Você já compra uma empresa de software, já é diferente, porque você não vê, né? Então você compra os códigos ali, a propriedade intelectual, mas no fim você não vê o ativo, né? No meio da pandemia você não vê nem se a companhia-alvo tem um escritório lá, uma sede. A gente foi até lá para ver pelo menos a recepção ali, se a empresa existia. E com essa complexidade toda, né? Então, de diferentes países, e uma companhia bem complexa. Animal. Você comentou um pouco, né? Pô, precisamos fazer a due diligence trabalhista, tem todo aquele rito do M&A. Então você faz uma oferta, depois você faz uma diligência para apurar se de fato aquela oferta vale o que estava sendo apresentado. O que é mais importante, na sua opinião, durante essa fase de diligência, né? O que vocês estão querendo buscar, ajustar? O que é avaliado? Em uma companhia de software, muito a qualidade do software, né? Os testes. Então a equipe técnica participa junto com a gente desde o início. Então você tem um teste importante ali de propriedade intelectual e de qualidade do produto. Depois você tem os contratos, né? Os contratos e suas complexidades ali, as suas trocas de controle, o que acontece, quem são os clientes, quais são as características daquele contrato. E terceiro, pessoas, né? Então, mesmo uma empresa de produto, de software, as pessoas, o time de gestão, os desenvolvedores, onde estão, quais são suas certificações, são sempre muito importantes. A gente tem muitas questões trabalhistas, né, que é mão de obra intensiva, geralmente. A gente tem menos questões ambientais e regulatórias, de licenças, né? Então são essas os principais desafios. Quando você fala de uma empresa de serviços, de um target aí de Stefanini, aí você tem muita a questão de metodologia, né? Metodologia da Target, o que ela faz, o que ela traz de diferente do que a gente já faz, né? A gente sempre pensa em aquisições lá com dois olhares, né? A primeira é estratégico de oferta. Então a empresa traz uma oferta nova. O setor de tecnologia ele é muito intenso em novas ofertas, em novas tecnologias, em novos desenvolvimentos, né? Novos produtos, novos softwares. Então a gente tem sempre que olhar um olhar ali se ela é uma oferta complementar ao que a gente já faz. Esse é o principal, porque crescer no orgânico é sempre muito mais barato, né? O M&A é muito caro.
Então, a Tem que gente fazer tem muito que sentido você acelerar do que você Exato. fazer internamente. e trazer realmente uma nova oferta em termos de expertise ali, de metodologia, de certificações, às vezes é muito importante. Então, isso é o principal. E depois a segunda é a região, né? Se a empresa traz uma região nova para a gente. A gente fez uma aquisição na Itália, né? Então, Isso que eu ia perguntar. Vocês têm essa dos Estados Unidos, que é a América Latina, vocês têm uma atuação muito forte aqui no Brasil. E na Europa, como é que ficou esse movimento? na Europa, a gente tem uma operação grande entre Bélgica e Romênia. Bélgica, mais escritórios em Bruxelas, e o Delivery Center em Bucareste, na Romênia, onde a gente tem 3.000 desenvolvedores lá. E com uma base de clientes muito forte na Alemanha, na Suíça, Luxemburgo, uma companhia ali de 200 milhões de euros. E existe alguns países, e a gente está discutindo... Se você dividir a receita hoje de vocês, então tá um quinto na Europa. Isso, Quanto que tem em Brasil? O Brasil tem 2 bilhões de reais dos 8. Tá? Isso Stefanini, né? E aí você tem as ventures com mais uma parte no Brasil, mas a divisão é metade, um pouco mais fora e metade, um pouco menos da metade no Brasil. Tá? Então, aí voltando à Europa, a gente tem uma estratégia lá hoje de M&A que é a oferta, é a complementariedade, mas também por região, diferente do Brasil, né? Onde a gente olha só a complementariedade e novas ofertas, porque lá são vários países muito diferentes um do outro em termos de cultura e desenvolvimento das novas tecnologias. Existem alguns países muito difíceis de penetrar, não sendo local, vamos dizer assim, né? Então a gente elencou lá a Itália, França e Espanha como países onde a gente não está conseguindo crescer como a gente cresce na Alemanha, por exemplo, por uma questão cultural local. A gente não tem uma presença forte no país. Então lá na Itália a gente fez essa aquisição ano passado. É uma empresa que, em termos de oferta, ela é uma empresa de SAP e de ServiceNow, mas ela não trouxe tanta. A gente tem essa oferta lá na Europa, a gente poderia crescer, mas ela trouxe uma carteira de ela clientes. trouxe uma carteira de clientes italiana que é super difícil de crescer. Então foi uma aquisição basicamente por região, e agora a gente está olhando outras. E todo esse ecossistema que vocês têm, né, é uma sinergia muito de receita. Tem um monte de produto e ele tem os clientes. Então vou fazer essa junção e conseguir vender os meus produtos para os clientes deles, além do que os clientes já consomem. Exatamente. Então ele tem grandes clientes, como por exemplo a Stellantis, né, que é a Fiat com o Peugeot lá. Então eles abrem aí uma nova perspectiva para a gente vender toda a oferta de Stefanini em uma base de clientes que eles já estão. E tem o Delivery Center deles lá na Itália, local. Então quando a gente fala muito do conceito de onshore, né, quando você atende o cliente de dentro do país, nearshore, de perto, do mesmo fuso horário e países perto, e offshore, quando você está totalmente distante, por exemplo, na Índia, offshore atendendo os Estados Unidos. Ô Bruno, qual que é a principal métrica que você olha assim, para as empresas para ver se faz sentido a solução que eles trazem fazer essa compra? Boa pergunta. Então, primeiro, como eu falei, o CEO da região ou da Venture, né, ele já participa do comitê de investimentos desde o início, junto com o time de M&A, com o Marco Stefanini, né, o chairman, e ele já tem ali mapeado o que ele precisa para determinada região. Então, o principal indicador que a gente olha é uma nova oferta, se ela é nova de fato, ou se eu teria condições de fazer nós mesmos, internamente. De novo, o M&A é muito caro, né? Principalmente nesse setor. Então, a gente olha de fato a receita de onde ela vem. Segunda é a carteira de clientes dessa empresa, né? Esse é um negócio com uma barreira de entrada
em serviços, né, o negócio de Stefanini, com a barreira de entrada relativamente baixa. E com contratos também relativamente fáceis de você trocar o provedor, né? Então as empresas indianas estão aí, elas têm um poder muito grande de prover serviços mais baratos, então você tem que sempre olhar o seu cliente, quem é, por que a sua target está nesse cliente, e entender a relação ali entre eles. Uma questão que a gente sempre olha, que se depende muito do fundador, né? Empresa de serviço é complicado, às vezes é o fundador que está lá no cliente tal, porque tem uma amizade, uma afinidade, enfim. A gente sempre olha muito isso. E depois os financeiros tradicionais, aí, fluxo de caixa descontado, isso aí que vocês estão aprendendo aí. A turma já tá craque já, teve aula com o professor Krakowski, já tá aprendendo valuation. Pode falar mal aqui no vídeo, depois fala fora da... E acho que alguns pontos interessantes que você comentou, né? Essa estratégia, né? Pô, eu vou comprar ou eu vou crescer? E essa visão do M&A corporativo, M&A buy side que a gente chama, ela é bem diferente do sell side. O sell side, ele quer, muitas vezes, por que alguém vende um negócio? Pô, o cara quer vender para realizar um patrimônio, porque não tem sucessão, ou porque se juntando a um cara maior, ele vai se alavancar num nível que ele não conseguiria sozinho. Eu já tive na sua cadeira de M&A corporativo de um grande grupo, e agora, tipicamente, a gente assessora o vendedor, né? A gente sabe ali os anseios, né? Por que ele está querendo vender a empresa. Mas eu queria ver a sua opinião dessa diferença, né? Do M&A comprador e do M&A vendedor. E aí, dando já mais um passo na pergunta, a diferença negocial de abordagem. Tá bom. O que você achou mais difícil, comprar ou vender? Quem tem o cheque é o comprador, né? Mas... o risco também. Isso, exatamente. Então eu acho que comprar é muito mais difícil, né? Primeiro porque o que eu faço, então eu estou defendendo aqui a classe, mas principalmente você sabe, quando você vende um ativo, uma empresa ou algum ativo em geral, você sabe o que você está vendendo, né? Você sabe de fato o seu valuation, né? Da sua empresa, você sabe quais são as contingências ali que podem acontecer, que não podem acontecer, você sabe quais funcionários estão motivados, desmotivados, você sabe os desafios do setor, geralmente tanto quanto ou até mais que o comprador. Então acho que tem uma assimetria de informação. O vendedor, ele sabe os pontos positivos, os problemas. Exatamente. O comprador tem que descobrir na diligência. E quando você compra, qual é a única certeza que você tem no dia seguinte do famoso closing, né? Qual que é a única certeza que você tem? Tem que tocar isso agora. Que a sua oferta foi maior, né? A sua oferta foi maior que a segunda colocada. Então, o que o segundo colocado ele não viu ali que você viu? Principalmente uma transação que é 100%. Às vezes tem outras questões ali quando o sócio fica e que são importantes, mas em geral é isso, né? Então é realmente reduzir, o nosso trabalho é de reduzir essa assimetria de informações aí que você comentou. Isso que você falou é interessante, né? Porque num leilão aberto, ou num leilão, quando você vai para uma Petrobras, uma grande empresa, tem que fazer um processo público e aberto. Pô, a maior oferta levou. No seu caso, você ainda tem algumas manobras de negociação, você vai evoluindo isso ao longo do projeto. Mas você sabe que quando tem outro comprador na mesa, a sua proposta tem que ser ou financeiramente melhor, ou de futuro para aquele cara que está continuando no negócio melhor. E aí, tirando o lado financeiro, né, como que vocês convencem esse empresário de que a Stefanini é o melhor parceiro para ele continuar? Primeiro, acho que a gente tem um ativo muito interessante. Eu já trabalhei em empresas com governança diferente, né? Empresa de fundo de investimento, que em geral daqui a pouco vai vender essa empresa, né? Empresa de dono, enfim, eu acho que o modelo de empresa de dono, ele traz um conforto ali para quem vai ser sócio muito grande, né? Então, quem está assinando o contrato vai ser o teu sócio
daqui uns bons anos não tem muita chance dele vender a empresa ou dele sair do negócio, enfim. Então, acho que isso é um ativo bem interessante do grupo. Ser uma empresa de um empresário. Quanto que o Marco Stefanini influencia na tomada de decisão da M&A? A gente tem o modelo dono barriga no balcão, né? Então, totalmente, está totalmente envolvido em todas as etapas do processo, participa muito. Ainda tem a palavra final muito forte. A inicial e a final. Então, ele acompanha de perto, ele gosta, né? Gosta de crescer, acho que é um ativo muito legal ali da nossa área, que ele gosta, tem um sonho grande aí, né? Para usar o clichê lá dos 3G, ele realmente pensa dessa forma, quer fazer a maior empresa do Brasil de tecnologia, quer crescer, então tem um apetite muito grande para novos negócios e para M&A. Eu encostei aqui, estamos do lado da Avenida Brasil. Eu queria perguntar para você um deal do Brasil, né? Que a gente falou muita coisa de fora. O que foi o que marcou aqui o Brasil? Presta a câmera aqui para filmar. Então vou dar um 360 aqui, ó. Estamos do lado da Avenida Brasil. E a pergunta é sobre deals no Brasil, né? O que você tem aí que você acha que foi a transação mais interessante que vocês fizeram no Brasil? Três investimentos no setor de cibersegurança. Então a gente fez uma joint venture para a criação dessa nova unidade de negócio há 5 anos atrás e fez duas aquisições, a Seifo e a Protega, de um setor que tem um potencial enorme para crescer no Brasil, um setor que tem muita sinergia com a oferta da Stefanini. Então, geralmente, quem está ali provendo serviços de TI tem a possibilidade também de completar a oferta com segurança. E é um setor que tem um potencial enorme. Ali a gente fez essas aquisições e tem uma complexidade a mais, porque é a única tese nossa que a gente juntou vários sócios, está consolidando e juntando vários sócios em uma plataforma. A gente está integrando, integrando completamente a empresa, fazendo a incorporação delas e juntando toda a turma em uma empresa que é a Stefanini Cyber. A gente recém criou essa empresa e está bem animado, mas sempre que você fala em merger de fato, né, traz uma complexidade maior do que uma aquisição simples de uma compra 100% ou de uma compra de controle. E cyber é de fato um setor que cresce pra caramba no Brasil, né? Você tem, não no Brasil, mas no mundo. Você tem cada vez mais uma digitalização e como é que você provê a segurança em cima disso? O que é um target mínimo? Então, precisa ter algum cheque, algum ticket? A empresa precisa ter no mínimo tal tamanho para vocês olharem? Como é que é essa avaliação? Tá. Não, a gente faz desde a aquisição de 100 milhões de dólares, como eu falei, dessa americana, até criação de empresas do zero, joint venture, para criação, startups. Então, a gente não gosta muito desses parâmetros, a gente não tem o típico approach ali de M&A com parâmetros ali de rentabilidade ou de tamanho. A gente olha o que fizer sentido. Claro que o grupo agora está num tamanho de receita, de vendas, que é mais difícil você... É uma coisa muito pequena que não move o ponteiro, mas seu esforço é parecido. E não vai comprar mais 38 para chegar em 10 bilhões, né? Então a gente tem focado em coisas um pouco maiores, mas boas ideias e bons empreendedores a gente olha. Boa, então a gente estava comentando, né, um pouco das áreas, do sell side, do buy side. Alguém tem alguma pergunta aí atrás? Eu tenho. Tem algum M&A que você viu que se arrependeu, viu que não foi um negócio tão bom assim de ter feito? Isso aqui é sinuca, hein? Algum M&A que você se arrependeu? Tá bom. Olha, eu sempre, nos lugares aí que eu passei, que eu fiz novos negócios de M&A, eu sempre trabalhei com referências aí do setor, né? Eu tive essa sorte. Então a decisão sempre foi muito colegiada. Ou da referência, né? Então já tiveram, claro, negócios que não se mostraram atrativos como parecia,
não consigo citar um aqui, mas já tiveram. É importante sempre acompanhar depois e aprender com o que fez de errado, né? Então a gente hoje tem um modelo lá na Stefanini muito de liberdade para os decisores ali, para os CEOs errarem também e depois a gente aprender com o 38 que... aquisições, dificilmente todas vão dar e esse certo. setor, um pouco, né? e esse setor, diferente de outros, ele pode dar muito certo, né? Por exemplo, essa empresa de software lá da americana, colombiana que a gente comprou, ela faturava 35 milhões de dólares em 2021 e hoje fatura 65. Então foi muito bom o negócio, né? Deu muito certo. Claro que tiveram, dessas 38, tem várias outras que não deram certo, mas porque nesse setor o empresário geralmente ele sabe que ele está exposto a mais do que os outros a errar em preço e errar em ofertas, né? Às vezes a gente discute, por exemplo, meios de pagamento, né? Você vai comprar uma empresa de meios de pagamento, um negócio daqui 6 meses talvez nem exista mais, né? Então o Pix vai substituir o cartão de crédito? Ninguém Sabe sabe, que eu tive né? com o Campos Neto, a última palestra dele antes de sair do Banco Central, e a pergunta foi exatamente essa, né? O Pix vai substituir o cartão de crédito? Aí ele brincou, não, você faz... O apresentador faz as perguntas, eu escolho as respostas, né? Ele explicou um monte de coisa e no fim falou, o Pix vai ter parcelamento, vai ter isso e aquilo, vai ter as mesmas funções do cartão de crédito. Ele não falou que vai substituir, mas assim, o que está implícito ali... Então o negócio ele pode crescer muito rápido, por isso que eu acho que os private equities, eles estão olhando cada vez mais o setor de tecnologia. Dificilmente você tem um setor que você pode dobrar, fazer um múltiplo de 2, 3, 5 vezes, 20 vezes, né? O caso de alguns cases bacanas aí brasileiros, a própria Vitex. Então você tem um coeficiente muito grande para cima e para baixo também, né? Então a gente está sujeito a isso e aprende com os erros. Mais uma pergunta que ainda dá tempo: por que ter um M&A interno? Assim, vocês têm um monte de aquisição, faz sentido ter um M&A interno? Em que situação que faz sentido? Por que ter uma área interna é importante para a estratégia do negócio? Alguns fatores, né? Acho que primeiro, em característica do setor, né? Quando a empresa tem o M&A na sua essência ali, na sua estratégia, você tem um M&A interno, te ajuda a entender muito mais do negócio, entender quais são as fragilidades do seu negócio para você buscar em ativos complementares e realmente trazer empresas que agreguem valor. Então estar próximo da operação, isso é uma vantagem muito grande da área de M&A interno. O segundo fator é você como executivo ali de carreira, vamos dizer assim, da empresa, você não tem nenhum conflito ou incentivo diferente do dono, né? Aqueles lemas de RH ali que ficam na parede, o que eu mais gosto é o sentimento de dono. Eu acho que na nossa área ele é muito importante, né? Ele é o mais importante. Tem uma continuidade, né? Você exatamente. Então eu sou defensor de que M&A não pode ter remuneração variável ali atrelado ao negócio ou percentual. Você tem que ter um alinhamento de longo prazo com o acionista. É muito fácil destruir valor nessa área, né? Você tem um incentivo muito grande. E o terceiro, acho que tem uma continha ali que alguém faz, né? Que é você terceirizar, você tem um percentual de mercado com os bancos, com os assessores e se você vai alocar uma quantidade grande por ano, faz sentido em termos de custo também, você internalizar. Eu tava tomando um café com o Bruno antes da gente entrar no Tesla aqui e começar. Ele falou que ele tá com 2 filhos pequenos. É mais fácil cuidar das crianças ou fazer um M&A? Pois tudo junto na época da pandemia foi o mais difícil de todos, né? Diligência, então, home office com as crianças dentro de casa. Home office com as crianças dentro de casa, todo mundo fechado. A gente fez 4 transações em 2020. Bom que eles já chegam com currículo, né? Devem botar lá o currículo para conseguir um estágio lá na frente. Não, fiz 4 aquisições. Exatamente. Então teve um aprendizado grande da gente
nova forma de M&A, né? Eu lembro esse dos Estados Unidos, o COBS, a gente assinou, fez o signing no dia 22 de dezembro e tudo online, a gente não estava ainda, né? Geralmente o signing tem aquela tradicional mesona do advogado, do assessor, o champanhe, os pacotes, as pastas de contrato, o livro das ações, e esse foi o primeiro contrato 100% digital que a gente assinou, o que trouxe uma insegurança grande ali, né? Eu me lembro que lá em Delaware ele emite um certificado que ia sair só 5 dias depois, então você pagava e não sabia, e não levava as ações no dia, e o PDF, o advogado usava um programa lá que não era o que a gente conhece aqui, que chega o link, vai avisando quem já assinou, quem não assinou, e aí a gente recebeu no dia, lembro, 23 de dezembro, a gente recebeu um PDF assinado por nós e pelo Target, com assinatura cada um em uma página e mais nada, era isso, ó, toma aqui, então parabéns, Feliz Natal, podem pagar aí. Eu falei, não, peraí, isso aqui não vai funcionar. E aí, então a gente foi aprendendo, né, como fazer uma assinatura numa transação no mundo digital, foi nessa época. Que legal, cara. Eu acho que tem muita experiência, um papo aqui que vai longe. Então a gente está chegando aqui para a parte final. Eu queria deixar um cheque com você, tá bom, para você fazer as próximas aquisições, tá bom, antes de dar as suas recomendações finais. Então esse cheque aqui é um pouco diferente. Vou mostrar aqui para a turma. É um cheque de $1 bilhão, né? Você falou que vocês têm um sonho grande de aquisições maiores. Então o maior da empresa foi de $100 milhões. Quem sabe esse aqui vai ser o da própria Stefanini no IPO, alguma coisa que a gente vai ver aqui pra frente. Vou gastar, hein? Vamos lá. Target então, dá pra fazer bastante aquisição agora. Tá bom. Um pouco. Obrigado, Ale, obrigado aí, pessoal, obrigado pelo papo. Espero que tenha sido produtivo. A gente falou bastante hoje aqui de transações cross-border, né, de transações de tecnologia, de desafios da diligência, desafios da operação, tese da Stefanini, um grupo que vem crescendo, 38 aquisições no currículo, recomendações finais para a turma e, de novo, muito obrigado pela participação. Esse foi o M&A Deal Mode On, a hora do M&A. Estamos chegando já aqui na Link. Vou deixar as palavras finais contigo. Tá bom. Primeiro compre o Tesla aqui, que é uma delícia o carro, muito bom. E acho que para quem gosta aí da área, eu falo muito ali para a turma, é uma área que não tem um perfil, uma formação específica, né? Tem muito administrador, muito advogado, muito economista, engenheiro, né? Você é engenheiro. Então você não tem uma formação específica, mas duas características que você precisa ter nessa área. Primeiro é o... Professor? Vou voltar. Aqui é ao vivo, entendeu? Estamos chegando aqui, identificação que nem o Tesla está autorizado a entrar. Então as duas características do profissional de M&A, acho que a primeira é o sentimento de dono, que eu falei, e a segunda é pensar muito em negócio, né? Eu penso em negócio o dia inteiro, então acho que é uma característica nossa aí de quem atua na área, é pensar muito em negócio, olhar notícias e ler, entender, ser curioso e pensar em negócio o dia inteiro. Bruno, obrigado. Obrigado, Ale, obrigado pessoal.